Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o perdão é o maior teste de fé e amor, sinal da presença de Deus em nossa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Nós te agradecemos por tudo que tem feito. Nós te agradecemos pelo Seu Espírito, pela Sua Palavra e pelo sacrifício que Jesus Cristo fez. Dai-nos sabedoria nesse instante. Envie o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado e tudo possa ser transformado. Quantas vezes, de repente, uma pessoa desabafando com você, ela diz que ela simplesmente não consegue perdoar outra pessoa, perdoar o que aconteceu, perdoar a história, como se aquele erro ele fosse inadmissível, né? Ele fosse incapaz de ser aceito, que uma outra pessoa pudesse ter feito aquilo com você. E aí, de repente, tudo bem, você entra dentro do seu quarto e vai orar. E tem aquela sensação que Deus ele não está te escutando, que Deus não tem trabalhado na tua vida, aquela sensação realmente de solidão espiritual. Por que será que acontece isso conosco? Será que tem alguma relação entre você não perdoar alguém e Deus não ouvir a sua oração? Você acha que isso pode ter algum fundamento ou ter algum sentido? Na verdade, tem total sentido. Lá em Marcos 11, versículo 25 a 26, a palavra de Deus diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Percebe que a oração, ela precisa do perdão. E para que a gente consiga perdoar, é preciso que Deus esteja na nossa vida. Que nós acreditamos que os nossos pecados, eles dependem que nós também podemos perdoar. Percebe que nós estamos na mesma posição de Deus? Quando você olha e diz, nossa, essa pessoa fez algo para mim, Deus ele olha a mesma coisa. Olha, você também fez algo para mim. Lembra quando eu te disse para não fazer isso e você fez justamente o contrário? É exatamente isso. Só que Deus, a partir do momento que nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. E assim também tem que ser. Agora tem um ponto em questão, que é o arrependimento. Sem arrependimento não existe perdão. Deus ele não vai perdoar aqueles que não se arrependeram. Você também pode usar essa métrica. Se a outra pessoa te pediu perdão, se a outra pessoa te pediu desculpa, se a outra pessoa reconheceu o que aconteceu. Uma coisa que eu gosto muito é quando uma pessoa ela pede desculpa ou vem pedir perdão sobre alguma coisa, você pergunta sobre o que você está pedindo perdão ou desculpa. Ela vai comentar, o que você acha que você fez? Para que você possa ouvir, para ver se ela entendeu realmente qual era o problema. E a partir do momento que se perdoou, perdoar é esquecer. Mas tem uma coisa também que é bem interessante, que além de perdoar ser esquecer, você pode usar isso como exemplo, não como jogar na cara, mas diz, olha, lembra aquela vez que aconteceu isso? Foi por causa disso. Não para ficar alfinetando, nem afrontando, nem nada, mas para delimitar. Olha, se você passar dessa linha, lembra que eu tive que te perdoar? Por quê? Porque dessa linha para lá não é bom. Dessa linha para lá é o excesso. Dessa linha para cá não está fazendo bem para ninguém. E tem mais um ponto em questão. Perdoar não é ficar junto. Perdoar muitas vezes é seguir em frente. Porque se você notar, a armadilha que o diabo vai usar na tua vida dentro de um relacionamento é justamente isso. É o perdão da boca para fora e no fim ele faz exatamente a mesma coisa e te manda ir numa prisão. Você sempre na esperança que aquela pessoa vá melhorar e não sai daquilo. Só que nós temos que perceber, porque muitas vezes tem gente que está lutando mesmo. Só que você percebe que a luta espiritual, ela precisa de armas espirituais. Não adianta só boa vontade. Se você faz uma promessa, olha, eu não vou fazer mais, e Deus não está presente para chancelar aquela promessa, você me desculpa, você vai fazer de novo. Só que aí o que acontece? Antes você contava, agora você passa a mentir.
Uma coisa que é curiosa e interessante é que às vezes você não gosta que as pessoas mintam para você, mas de repente você é tão intolerante que se as pessoas te contassem a verdade, você não suportaria. Então, de alguma forma, você acha que pelo simples fato delas não contarem a verdade para você, elas não estão fazendo. Muitas vezes elas estão fazendo, mas ela não te conta. Uma coisa que nós não temos o direito é de cercear a liberdade da outra pessoa, ainda que for para essa pessoa fazer alguma coisa errada. Porque não é porque eu acho que ela deve ou não fazer, ela vai fazer o que ela tiver que fazer. O nosso papel é orientar. E ainda que ela caia, é perdoar e ajudar. Nós não entendemos os motivos que as pessoas têm para fazer muitas coisas, mas o que a gente não pode é viver com rancor, com mágoa. O que a gente não pode é o tempo inteiro ficar alfinetando, ficar falando mal dos outros. Se você quer uma transformação na sua vida, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quantos anos você vai viver, eu não sei de nada. Eu sei que às vezes a gente pega uma notícia num jornal e descobre que uma pessoa de 26 anos simplesmente morreu porque sofreu um acidente, ou porque uma pessoa simplesmente foi lá e foi ser assaltada e acabaram matando essa pessoa, e a vida acabou ali. Só que e a eternidade dela? Será que antes ela buscou a Deus? E não quer dizer que porque ela buscou a Deus ela vai morrer com 100 anos. Isso não tem nada a ver. Essa relação de tempo e crença e fé não tem nada a ver. Só que com Deus nós podemos fazer muito mais do que aquilo que nós esperamos ou pensamos. Agora tem uma coisa que é muito interessante. Eu tenho uma música minha que ela chama Abba Pai. E nessa música eu falava sobre pecar contra os homens. E eu estava ensaiando a música com uma pastora e ela foi lá e falou assim para mim: olha, a gente não peca contra os homens, a gente peca contra Deus. Eu falei, tá bom. Só que eu falo para você, o interessante quando a gente lê a Bíblia é que a gente percebe, tudo que eu faço por Deus. Então, consequentemente, aquela letra deveria ter sido inspiração de Deus, porque eu não estava fazendo uma letra para mim. E quando a gente olha lá em Lucas 17, versículo 3 e 4, a gente lê: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você. Você percebe que apesar do tempo, aquilo que ela me disse eu nunca esqueci. Mas vem um momento que Deus, através da palavra, Ele mostra, olha, estava certo. E isso não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, ou que ela não tenha conhecimento, nem tem outra, mas às vezes a gente aprende de um jeito e acha que o jeito que a gente aprendeu é o jeito certo. E quem era eu? Eu não era ninguém. Ninguém, não sou formado em teologia, não sou nada. Então, a partir do instante que eu falo alguma coisa, as pessoas que são formadas, elas vão me questionar. Acabei de provar na palavra de Deus que aquilo que Deus inspira, Ele chancela. Então, se a gente pegar, nós temos que perdoar. Você percebe que se pedir perdão 7 vezes, é para perdoar. E não adianta a gente querer fazer de outro jeito, ou pensar de outra forma, nem nada. É desse jeito e não tem outra saída. Se você, enquanto cristão, quer entender se você está com Deus, se o amor seu está pleno, se a sua fé está tudo bem, é perdoando. Eu sei que muitas vezes tem coisas que a gente não consegue, tem situações que elas são extremamente difíceis, mas é nessas situações que Deus tem todo o poder, não simplesmente para que você possa perdoar e seguir em frente, mas para que Ele possa te curar. Aqueles fantasmas do passado talvez nem existem mais, mas você nunca parou para olhar de novo e ver e falar, realmente, olha, parece que Deus mudou a minha vida e transformou a minha história. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida e parar de achar que todo mundo é nosso inimigo, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Talvez em outros tempos, quando você não conhecia o Senhor, talvez você não se permitisse amar. Muitas vezes o problema somos nós. A pessoa que está à sua frente, muitas vezes você é a pessoa que você desperta. Percebe que às vezes uma pessoa que ela faz mal para todo mundo, de repente para a mãe dela, ela é muito boa. Então é a pessoa, é o foco, é o ponto, é a oportunidade, é a proposta. Então não adianta você ficar querendo condenar, criminalizar e tudo, julgar. Eu acho que uma das coisas que a gente mais gasta tempo, que é menos ineficiente, é julgando as pessoas. Se você olhar na palavra de Deus lá, Deus diga repreenda. O que é repreender? É eu pegar uma pessoa e poder exortar.
Olha, tá vendo isso? Olha, tá escrito isso, olha, é isso. Não simplesmente uma opinião, ou o que eu acho também que é uma das coisas piores, você pega as pessoas em volta dela e tenta criminalizar ela para essas pessoas. Nossa, tá vendo o que fulano tá fazendo? Olha, tá vendo o que Beltrano tá fazendo? Ao invés de você ir diretamente na pessoa e ajudar ele a ser uma pessoa melhor, porque Deus tá dentro de você e Deus quer que todo mundo seja salvo, que todo mundo seja melhor. Você fica aí falando mal das outras pessoas e depois se diz cristão. Ai, olha, Deus tá me honrando. Tá sim, viu? Tá sim, muito honrado. Cara, nós temos que abrir mão dessa pequenez, desses hábitos. E eu entendo que muitas vezes você faz isso e não é por mal, mas o resultado disso é mal. Não adianta. É a mesma coisa que você pegar um pote de mel e jogar uma mosca dentro, por mais que você não queria que o pote inteiro se estragasse, vai se estragar inteiro. Se você pegar um palito de fósforo e colocar dentro de uma casa, determinado lugar, queima a casa inteira. Nossa, mas é só um palitinho, é só a consequência de muitas coisas, muitas vezes a gente não pode prever. Então, se a gente não quer a consequência de algo ruim, não faça. Principalmente se aquilo era totalmente desnecessário. E quantas vezes a gente não faz coisas sem pensar? Você pergunta, fala, nossa, por que você fez isso? Nossa, eu não sei o que eu fiz. Eu sei por que você fez. Porque o diabo estava encostado em você ali na tua orelhinha falando, bibibi, bibibi. Ora mais, perdoa mais. Você percebeu que se você tiver alguém para perdoar, seja quem for, seu amigo, um relacionamento, não sei, seu irmão, seu pai, sua mãe, alguém de outra que te fez alguma coisa no teu trabalho, não sei, mas segue. Se você quer que Deus comece a trabalhar na tua vida, começa fazendo pelos outros aquilo que você quer que Ele faça por você. Sem isso vai ficar muito difícil. E não é porque eu quero, não estou inventando uma religião nova, não estou querendo pôr obstáculo para Deus, não estou querendo nada. Não estou querendo nada. E curioso, não está em uma das cartas que foi Paulo que interpretou, que Paulo que disse através do Espírito Santo, palavras do nosso próprio Senhor. Palavras da boca de Jesus. Da boca de Jesus. Então, meu amigo, por mais que você ache que você não mereça, e eu concordo, vamos deixar Deus ser Deus. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele é justo. Ele é justo. E Ele quer que você se pareça com Ele, que você siga os exemplos dele. É tão bacana quando você pega um pai e um filho, eles trabalham no mesmo lugar, dividem de repente a mesma profissão, tem um diálogo, tem alguma coisa. É de família, né? A família dessas pessoas, todos eram assim. Então tem uma linhagem, uma sequência. E nós somos imitadores do nosso Pai Celestial, que um dia a gente há de viver todos juntos num lugar onde não tem mais sofrimento, nem dor, nem ranger de dente, nem nada. Se assim nós o merecermos. Porque se depender da misericórdia de Deus, Ele diz sim. Mas também depende da nossa obediência. Depende também do nosso sim. Porque ninguém vai parar lá no céu por engano. Ah, eu não queria vir aqui. Eu não queria. Não, nós vamos alcançar o céu porque assim nós o quisemos. Não porque nós chegamos lá da forma mais perfeita possível sem errar. Mas nós lutamos até o fim mesmo errando. A gente não deixou que os nossos erros fossem maior que a nossa vontade de tentar. E cada dia a gente tenta um pouco, cada dia a gente consegue um pouco, cada dia é um passinho, uma coisinha, mas tudo no final dá um excelente resultado. Eu não sei se você já experimentou sentir o primeiro amor de Deus, que é quando você descobre que Deus existe, que a tua fé é plena, que você começa a acreditar sem questionar. Mas é um dos melhores sentimentos que você pode sentir em vida. Sentir que Deus te ama, sentir a presença do Espírito Santo pulsando dentro do teu coração, sentindo que você é digno da graça e de tudo aquilo, que a tua vida pode ser diferente, mas o perdão é o começo dos caminhos. E nós temos que remover da nossa personalidade tudo aquilo que não vem de Deus. É a mentira, é o orgulho, é a falta de perdão, é os maus pensamentos, a inveja, a ganância, a gula. Tudo aquilo que é descontrole, tudo aquilo que a gente faz mais que o necessário é veneno para a alma. E tudo que é veneno mata. E não é assim que nós vamos viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.
que Ele dê força, coragem, sabedoria, entendimento e que todo esse passado passou. E olha para frente quanta coisa boa pode acontecer, porque não tem sentido uma vida inteira pela frente e você olhando para trás, como se tudo que tivesse para acontecer na tua vida já aconteceu. Não tem sentido. Um bom dia.